Então vamos lá, pessoal, para mais uma aula aqui do Café com o professor Ricardo Ziegler. Aulas toda segunda-feira, aberta ao público, para a gente falar de questões discursivas voltadas para o CFO da PM, tá? CFO PM em geral, não só da PMDF, mas questões discursivas que vão trabalhar temas que são pertinentes à carreira de oficial da Polícia Militar. Ontem eu estava dando uma olhada para elaborar mais uma questão para vocês nas provas do CESP de outras carreiras, né? E é muito interessante, cara, que as questões discursivas do CESP, elas sempre, tá, pessoal? Sempre tem uma pertinência com a carreira, né, com a carreira que ele está elaborando a prova, em vários aspectos, né? Ontem analisei prova de procurador, por exemplo, de estado, então ele vai fala como o procurador atuaria em determinado caso, vai trazer trouxe temas, né, de direito administrativo, direito eh, financeiro, que é um tema que o procurador tem que dominar. Então, eu tenho para mim, para essa prova do CFO da PMDF, né, a banca vai vir sim, cara, com alguma coisa muito característica da carreira do oficial da Polícia Militar, sabe? Então, estou com essa expectativa, analisando as provas anteriores aí do CESP. Então, vamos dar uma olhadinha nessa questão aqui, tá? No Distrito Federal, a área rural é consideravelmente maior que a área urbana, e cabe à Polícia Militar do Distrito Federal a responsabilidade de realizar o policiamento ostensivo nessa vasta extensão. Em uma tarde de patrulhamento, policiais militares são acionados para atender uma ocorrência de uma chácara localizada na zona rural do DF, de propriedade da senhora Andréia, que detém a posse legítima do imóvel. De acordo com a denúncia, dezenas de pessoas invadiram o terreno, impedindo que tanto a proprietária quanto o caseiro tivessem acesso ao local. Ao se aproximarem da chácara para verificar a situação, os policiais se deparam com uma caminhonete conduzida por um indivíduo chamado Hugo Ortega, saindo do terreno com 3 bezerros, 2 vivos e um abatido, já cortado em pedaços. Após a abordagem, foi constatado que os animais haviam sido retirados da propriedade da senhora André. Outras viaturas chegaram no local e prenderam em flagrante 5 pessoas que ainda permaneciam no terreno. Durante a ação, constatou-se que 2 dos detidos, identificados como Tom e Jerry, estavam derrubando e transformando em carvão madeira de lei, configurando possível crime ambiental. Vamos às perguntas, então. Primeira pergunta. A senhora André, ela não é proprietária, a gente, né, deixou claro lá na questão que ela não é proprietária. Mas ainda assim, é possível imputar algum crime aos invasores da chácara? E aí, o que vocês acham, pessoal? Se sim, qual é o crime? Ou não, professor, esse crime aí não configura, tendo em vista que ela não é proprietária, né? É algo comum, tá, pessoal? Vai chegar, vocês vão estar lá se a área que vocês trabalharem tiver área rural, né? É possível que aconteça algumas ocorrências dessa forma. Ah, eu tenho a posse da terra, e aí outra pessoa invadiu, e aí a outra pessoa alega que tem a posse também. Mas nesse caso aqui, né? Não foi bem assim, né? As outras pessoas, pelo menos na questão aqui, não deixou claro que elas teriam a posse, né? Elas invadiram um terreno que alguém tem a posse legítima. Quero saber se é possível o crime e qual crime. Vamos lá, pessoal, vamos pensar fora da caixinha, tá? É interessante a gente, quando a gente estuda, né, direito penal, a parte especial, a gente sempre concentra o nosso estudo, né, naqueles crimes que sempre caem, né? Furto, roubo, estelionato, né, peculato, que mais? Prevaricação, homicídio, feminicídio, não é isso? Então tem aqueles crimes que a gente sempre estuda, que tem maior frequência de cair, mas a gente tem que pensar um pouquinho fora da caixinha, a gente tem que sempre estar dando uma lida ali na parte especial do Código Penal. Afinal de contas, pessoal, as questões de parte especial geralmente são cobradas à literalidade da lei, tá? E aí, qual foi o crime e se é possível imputar esse crime praticado aí pelas pessoas que invadiram o terreno? O Maynard falou que está no slide inicial. Já mudou de slide aí, Maynard? Tem crime do Tom e Jerry, mas a gente está na primeira questão ainda, Diógenes. Sobre
o crime dos invasores. Se é possível imputar crime a eles, tendo em vista que, tendo em vista, o Harley botou violação de domicílio. E aí, o que que vocês acham? Uhum. Pois é, mas aí, ó, não, o Harley falou da violação de domicílio e tal, e ele falou, ó, não é proprietário. Cara, em relação à violação de domicílio, isso é indiferente, tá? É a mesma coisa, você aluga uma casa. Se alguém entrar na sua casa sem a tua autorização, essa pessoa cometeu o crime de violação do domicílio, beleza? A Jared não entendeu a história direito. Vamos contar a historinha de novo lá, tá? Tem duas situações. Vamos ler de novo lá. Olha, tem uma área rural. Imagina a seguinte situação, Jade. Vocês estão trabalham no local, um batalhão que tem uma área rural, beleza? Então, aciona a PM para atender uma ocorrência numa chácara, numa zona rural, tá? É... eu entendi que ficou ambíguo aqui, né, velho? Que falar de propriedade da senhora Andréia que detém a posse legítima, tá? Uma chácara da senhora Andréia. Vamos tirar esse de propriedade aqui, pronto, para não ficar ambíguo, tá? Uma chácara da senhora Andréia, certo? Ela tem a posse de uma chácara. Ela diz que dezenas de pessoas invadiram o terreno e não permitem que ela entre, nem o caseiro entre nesse local, certo? E aí, quando os policiais estão indo lá se deslocar, eles encontram primeiro um camarada com uma caminhonete com dois bezerros vivos e um abatido, certo? E depois constatam que esses animais eram do terreno da senhora Andréia. E as outras viaturas que chegam no local prendem 5 pessoas que ainda estavam no terreno da senhora Andréia, beleza? E aí eles constatou que 2 detidos estavam lá derrubando e transformando em carvão madeira de lei, certo? Então tem um monte de crime aqui para acontecer. Boa, Léo, era isso aí, cara. Jade, entendeu agora a história? Tá de boa? É esse crime aqui, cara. O Haller falou violação de domicílio, mas eu entendo que o tipo penal que mais se adequa a esse caso, e como a questão é minha, o gabarito é meu, é o esbulho possessório. Dá uma olhadinha lá. Esbulho possessório, pessoal. Lá no Código Penal, artigo 161. Como se fosse o furto de um terreno imóvel, né? De uma propriedade imóvel. Beleza? Então, se é o inciso segundo do artigo 61. Invade com violência a pessoa ou grave ameaça, mediante um concurso de duas ou mais pessoas, terreno ou edifício para fim de esbulho possessório. Certo? É o artigo 161, inciso segundo aí, o crime que foi praticado. E, pessoal, tá? O fato dela não ser proprietária, o fato dela não ser proprietária, é, não influencia, certo? A configuração do crime, porque ela tem a posse legítima do imóvel, tá bom? O que acontece na prática, pessoal, é que nessas ocorrências é que geralmente a pessoa que invade, ela também alega que tem a posse. Aí vem um com uma liminar de um juiz, a outra também com outra liminar, e aí você tem que mediar esse conflito, geralmente, né? Você tem que encaminhar ali para a delegacia e também, certo, que acione aí o Poder Judiciário para dirimir esse tipo de conflito, né? Porque os dois alegam. Mas nesse caso, não. As pessoas realmente invadiram, não tinham posse, tá? E o crime, então, é o esbulho possessório,
Então vamos voltar lá no nosso slide. O fato dela ser não ser proprietária não influencia, certo? Beleza? Esbulho processório. E aí tem umas peculiaridades desse crime, né? Vai lá no artigo 61, inciso segundo lá. Ele fala, ó, na invasão não ter ocorrido mediante violência, qual a natureza da ação penal? E se seria possível lavratura de termo circunstanciado. Aí lá no parágrafo segundo, pessoal, ele fala o seguinte: se a propriedade é particular e não há emprego de violência, o crime se procede mediante queixa. Artigo 61, inciso segundo, parágrafo terceiro. Então, é um crime de ação penal privada quando não há violência, tá? Cabe TCO nesse crime? Em tese, só para esse crime? Cabe, pessoal. Porque olha só, ó a pena do crime, é uma pena baixíssima, velho. Quase um convite para você invadir terreno alheio, né? Olha a pena do crime aqui. Então, em tese, caberia TCO. Beleza? O Igor botou aqui do Tom e Jerry. Calma, Igor, calma. A gente vai falar do Tom e Jerry ainda. Léo, é privada, tá, Léo? Ação privada. Quando ele fala se procede mediante queixa, é porque a ação penal é privada. Beleza? Senão ele coloca mediante representação. Aí é pública condicionada. Safo? Beleza. Próxima questão, próximo item aqui. Próximo item. Agora vamos falar do Hugo. Qual foi o crime cometido pelo Hugo? Vocês sabem o nome doutrinário desse crime? Crime cometido pelo Hugo Ortega. Ele tirou lá 3 bezerros lá da propriedade, já abateu 2, já está carneado lá, fatiado, e os outros 2 estão vivos. Como é que é o nome desse crime? Isso, é o furto semovente, né? Também conhecido como abigeato. Já caiu prova para delegado do Rio Grande do Sul, já caiu. é, Já caiu em algumas provas aí, cara, tá? Então, se aparecer essa expressão aí também, vocês ficam ligados, beleza? É o abigeato, é o furto de semoventes, beleza? E é um crime que tem, né, uma pena maior do que o furto ali, normal, não é isso? E a pergunta é: cabe suspensão condicional do processo? E aí, o que que vocês acham? Botei, ó, artigo 155, parágrafo 6º. Pena de reclusão.
E aqui, pessoal, só um adendo, tá? É... Isso, Igor. O nego fala, ah, não, porque não precisa decorar pena, não precisa me preocupar com pena. É complicado isso aí, cara, porque geralmente, realmente, o CESP não vai cobrar quanto que é a pena do crime, né? Mas ele faz umas perguntas desse tipo, tá? Ah, se cabe suspensão condicional do processo, sabe, cabe suspensão condicional da pena, sem infração de menor potencial ofensivo, entendeu? Então, assim, você não vai cair a questão perguntando a pena diretamente, mas você tem que saber a pena para saber quais institutos que são aplicáveis, beleza? Então, não cabe, e cabe arrependimento posterior, pessoal, que é a pergunta da questão aí, né? Então, já respondemos a primeira, não cabe o sursi processual, porque a pena é maior que um ano, né? Pena mínima maior que um ano. Depois a gente dá uma olhadinha lá no artigo 89 da Lei 9.099. Agora cabe o arrependimento posterior, né? Do artigo 16 do Código Penal. Bom, eu entendo que caiba, né? Eu não tenho conhecimento de nenhum posicionamento da doutrina dizendo que não cabe, porque ele usou a violência para matar o bezerro, né? É... Agora, se reparar do dano, isso mesmo, se reparar do dano, né? E, exatamente. Muito bom, Igor, obrigado. Não cabe quando tem violência contra pessoa, né? Mas, na verdade, a violência aí foi contra o bezerro, né? Então, eu entendo que sim, que cabe. Beleza? Boa, Jorge. Reparado o dano, restituída a coisa até o recebimento da denúncia. Beleza? Tranquilo aí? Vamos para a próxima? A próxima já é um pouquinho mais complicada, que é um crime que a gente não tem tanto contato, né? Então, beleza, teve crime, né? O crime lá do artigo 45, né, da Lei Ambiental. Agora, isso aqui, tá? Isso aqui é interessante. Quais são os requisitos, tá? Quais são os requisitos, quais são as condições, certo? Para que tenha suspensão condicional da pena na lei dos crimes ambientais. Essa questão já caiu, tá? Caiu, caiu acho que no CFO Pará, na objetiva, e caiu para delegado da Polícia Civil de São Paulo na discursiva. Beleza? Inclusive, eu errei essa questão. Me lembrando aqui, eu errei assim, eu botei ela incompleta, né? Quando a gente erra, a gente não esquece nunca, né, cara? Incrível. Vocês lembram disso? Já estudaram crimes ambientais? Isso, a pena aplicada não superior a 3 anos. Aí, pessoal, o que que vocês têm que lembrar? Tá? No crime ambiental. Quais as condições? Tem que reparar o dano, tá? Para ter direito à suspensão condicional da pena nos crimes ambientais, tem que ter a reparação do dano, beleza? Que está no artigo 17 e 18 dos crimes ambientais. Como o Igor falou, olha, a condenação, certo?
a pena privativa de liberdade não pode ser superior a 3 anos, ok. Esse crime do artigo 45, ele é possível a aplicação da suspensão condicional da pena, tá? Que a pena máxima é 2 anos. Que mais? Para, certo? Ter direito à suspensão condicional da pena, certo? O que acontece? Ele fala assim, olha, ele joga lá no Código Penal, fala, olha, para ter direito à suspensão condicional da pena, é, você tem que reparar o dano, né? Só que a lei dos crimes ambientais, ela traz um requisito a mais. Ainda, né, essa reparação do dano, ela tem que ser constatada em laudo, né? Tem que ter um laudo de reparação do dano, certo? E aí, as condições que o juiz vai impor, beleza? E elas têm que ter relação com a proteção do meio ambiente. Então, o camarada cometeu um crime ambiental, vai ter lá, participar de uma palestra educativa sobre proteção do meio ambiente, ajudar a, a limpar, né, uma nascente, a restaurar uma nascente, enfim, as condições, né, para a suspensão condicional da pena tem que ter relação com o meio ambiente. Beleza? Então, aqui, pessoal, só para a gente. Eu depois botei uma segunda proposta aqui, se vocês quiserem fazer um tema de discursiva, uma redação discursiva, argumentativa, né? Então, dei uma pesquisada sobre conflitos agrários. É um tema bem atual, né, pessoal? Um tema que diz respeito à perturbação da ordem pública e bastante atual, certo? Bastante atual aqui no DF também. Então, dê uma olhada sobre isso, né? Uma pesquisada sobre isso, para vocês construírem argumentos, né? Sobre como as invasões podem prejudicar o desenvolvimento urbano, o meio ambiente, certo? Então, como que a Polícia Militar pode atuar para prevenir esse tipo de situação? Dê uma lida a respeito desse tema para vocês poderem escrever uma boa redação, um texto argumentativo dissertativo, tá? Na aula aqui de hoje, beleza? Uma questãozinha que é uma ocorrência, né? A gente. Pronto. Então, pessoal, resumindo aqui a aula de hoje, né? A gente revisou um crime que a gente não tem tanto contato, né? Mas que pode cair numa prova objetiva também, porque, como eu falei, é um crime que tem uma certa repercussão, pelo menos aqui no Distrito Federal, né? Em qualquer estado que tenha ali áreas rurais, né? A área rural, de fato, do DF é muito maior do que a área urbana, e, embora não pareça, né? Então, você tem esse tipo de quem trabalha no batalhão rural e tem contato com esse tipo de ocorrência com mais frequência. Então, você tem essa situação, tá? A gente revisou um crime que a gente não tem muito costume de passar por ele, então foi interessante. A gente falou do esbulho possessório e algumas características, né? Como muda a natureza da ação penal quando não tem violência ou grave ameaça. Vimos que a pena é baixa, né? Vimos que a pena é baixa. Recordamos também o quê? Condições para a suspensão condicional do processo e também do arrependimento posterior. Também tivemos contato com um crime que a gente não vê tanto, né, em prova, assim, a gente lê na lei seca, né, que é o furto de semoventes, né? Ensinei para vocês uma palavrinha nova para quem não conhecia, né, que é o abigeato, beleza? Que mais? Revisamos ali crimes ambientais, né, sobre as condições da suspensão condicional da pena para os crimes ambientais, que é diferente, né, que é diferente das condições da suspensão condicional da pena nos crimes comuns, né? Você tem a pena maior ali, né? Você tem a pena maior. Suspensão condicional da pena, olha só que interessante. Você vai ter que levar para sua prova suspensão condicional da pena nos crimes militares, nos crimes ambientais e nos crimes comuns, né? Então, são três tópicos aí do mesmo instituto, beleza? Não confundir suspensão condicional da pena com suspensão condicional do processo, né? Suspensão condicional do processo é antes de se instaurar ali a ação penal, é um instituto da Lei 9.099 para crimes de menor potencial ofensivo, né? Quer dizer, que regula os crimes de menor potencial ofensivo, mas não se aplica somente a crimes de menor potencial ofensivo, tá bom? Beleza? Deu para a gente revisar bastante coisa aí com uma questão
aparentemente simples, né? Ah, professor, o senhor acha que a nossa questão do CFO-PM, da PMDF vai vir nesse nível? Não, não, não vai, tá, pessoal? As nossas questões são geralmente bem mais difíceis do que aquelas que vocês vão enfrentar. Só que, assim, com o que a gente estudou hoje, né? Eu creio que você revisou crimes ambientais, então eu não duvido que possa cair, né, alguma questão sobre crime ambiental. Ah, se não cair na questão discursiva, pode cair na questão objetiva. Se não cair na questão discursiva como questão, pode cair como um tema de um texto argumentativo dissertativo. A gente não tem certeza ainda se a nossa prova vai ser questões discursivas, né, como foi no CFO Pará e CFO Santa Catarina, ou se vai ser um texto argumentativo dissertativo, entende? Mas o objetivo, o intuito, né, dessa aula e da aula dessa maneira é justamente atingir esse objetivo, você fazer uma revisão ampla de vários institutos, caminhando por vários institutos do, do direito, né? Para fortalecer a sua base, para recordar, ajudar numa revisão, beleza? Relembrar temas que vocês não viram ainda. Quer dizer, relembrar temas que vocês já viram ou aprender um tema que vocês não viram ainda. E falando nisso, né, já antes da gente pular, como é que tá a suspensão condicional da pena no Código Penal Militar, hein? Com a alteração, com a reforma do Código Penal Militar de dezembro de 2023. Vamos ver que vocês estão ligados aí. O que que mudou aí? Boa, Igor. Tem alteração de prazo, né? Nos crimes apenados com detenção, suspensão de 2 a 4 anos, não é isso? Muito bom, Bruno. Muito bom, Igor. Isso aí. Estão afiados. E lembrar que também, né, temos o sursi etário, né? Se tiver, exatamente, etário e humanitário, né? Se ele tiver com problema de saúde também, não é isso? Beleza, pessoal. Vocês estão sensacional. Vamos para a próxima questão? Então, abra aí a questão de hoje. E aí, gostaram da questão? Foi criativa, né? No mínimo, criativa, né? Beleza, vamos mudar aqui para a próxima. Aí é a questão de hoje mesmo, tá bom? Essa também, é criatividade full. Rapaz, ontem, né, tava aqui, essa queimada maluca aí, cara. Cidade toda em chamas. Em chamas não, em cinzas, né? Tudo esfumaçado, então ainda tá um resquício ainda de fumaça. E aí fui ler as reportagens, né? Sobre qual foi a origem dos incêndios e tudo mais. E aí me deu a ideia para a questão. Tomara que vocês gostem aí. Vamos resolver? Então vamos lá. Segunda questão, beleza? Do dia. Daniela, Greta, Léo e Nelipe, este último um funcionário público do IBAMA, foram convocados a integrar um grupo informal, porém estruturalmente ordenado, com o objetivo de obter pagamento em moeda estrangeira de uma organização criminosa internacional. O propósito do grupo era promover queimadas em regiões do Cerrado, no Distrito Federal e em Goiás. As tarefas de cada integrante eram claramente definidas. Daniela era responsável pela compra de combustível e apoio logístico. Greta mantinha contato com a organização criminosa estrangeira para receber os pagamentos. Léo executava os incêndios, sempre durante a noite e aos domingos, e em período de seca. E Nelipe, utilizando-se de sua posição do IBAMA, fornecia informações ao grupo sobre a rotina de fiscalização, assegurando que os locais escolhidos estivessem livres de qualquer vigilância. Durante uma dessas ações incendiárias, Léo foi preso em flagrante por 2 policiais militares, Tice e Mévio, do Batalhão Ambiental. Para tentar se livrar da prisão, Léo ofereceu uma quantia de R$ 50.000 aos policiais, proposta que foi prontamente aceita. No entanto, após receber a transferência bancária, Tice e Mévio deram voz de prisão em flagrante a Léo e o conduziram à delegacia de polícia. Vamos lá para as questões.
Quais foram os crimes praticados por cada integrante do grupo? Daniela, Greta, Léo, Nelipe. E quais as causas de aumento de pena aplicáveis pelos crimes cometidos por eles? Vamos lá? E aí, alguém quer começar? Vamos começar pela Daniela. Qual foi o crime que a Daniela cometeu? Olha lá, vamos lá, Bruna. A gente vai falar sobre esses aumentos de pena aí nos crimes ambientais, tá? Vocês dois estão equivocados, beleza? Isso é um peguinha clássico aí de crimes ambientais, a gente vai aprender aqui agora, tá bom? Primeiro, o crime que eles praticaram, o crime que tá na cara ali, velho, que eles praticaram, todos eles. Qual é? Boa. Léo, por que que não é associação criminosa? Por que que é o crime da organização criminosa? Também peguinha clássico, tá? Peguinha clássico. Vou botar. Artigo primeiro, parágrafo primeiro da Lei de Organização Criminosa. Ainda que informal, tá, pessoal? Ainda que informal, se tiver estruturalmente ordenado, certo? Estruturalmente ordenada, caracterizada por divisão de tarefas, ainda que informalmente, de quatro ou mais pessoas, a gente está diante do crime do artigo segundo, que é integrar organização criminosa, certo? Integrar organização criminosa. Todo mundo de acordo aqui comigo? Então, é o crime do artigo segundo da Lei 12.850. Deixa eu ver o que que vocês falaram no chat aí. Beleza? Então, galera que respondeu associação criminosa, cuidado com isso, tá? O examinador às vezes coloca esse informal para realmente você não lembrar dessa situação que a lei destaca, falar, não, como é informal, então não é organização criminosa, vai ser associação criminosa. Beleza? Safo nisso aí? Então, beleza. Então, vamos lá. Daniela, a Greta, o Léo e o Nelipe. Então, beleza, mas qual o outro crime que eles cometeram também, né? E aqui, em concurso material, né? Em concurso material. Porque são duas ações diferentes, né? Uma é integrar uma organização criminosa, a outra é a prática do crime, beleza? E aí fica ligado, pessoal, que teve uma alteraçãozinha recente, tá? Por que que eu botei esse crime aqui, pessoal? Porque teve uma alteração recente. Vai lá no artigo 41 da Lei dos Crimes Ambientais. Vou colar aqui para vocês. Ó, alteração de 2024. Alteração recente, o examinador gosta, pessoal? Gosta muito, né? Então, vamos ficar ligados nisso aí. Provocar incêndio em floresta ou demais formas de vegetação. Então, qualquer mato que você queimar, você está sujeito a esse crime aqui. Beleza? Boa, Rala, é isso aí.
Tranquilo? Pena de 2 a 4 anos. Então, mais o artigo 41. Professor, na hora da prova, eu tenho que lembrar o artigo? Não precisa, tá? Se você respondesse, quais crimes cometidos? Por Daniela, integrar a organização criminosa e em concurso material, porque ela pede as causas de aumento de pena, né? Concurso material vai somar a pena. E provocar incêndio em mata ou floresta, certo? Não precisa se lembrar do artigo, mas tem que se lembrar da conduta, beleza? Tudo isso em concurso material. Só que aí vem o Peguinha, Bruna e o Igor. Olha só, vocês falaram certo. O artigo 15, ele fala de agravantes genéricas quando o crime é cometido à noite, tá? Vai lá no artigo 15 da dos Crimes Ambientais. São circunstâncias agravantes quando é cometido crime à noite, em domingo ou feriado, em época de seca ou inundação, beleza? Só que quando a gente vai nos crimes contra a flora, tá? Artigo 53, é causa de aumento de pena da terceira fase de aplicação da pena, tá? É causa de aumento de pena com quantum definido. Dá uma olhadinha lá no artigo 53. A linha D e E, tá bom? Então, no caso dos crimes contra a flora, eu não aplico o agravante genérico, eu aplico essa causa de aumento de pena, beleza? Essa causa especial de aumento de pena. Tranquilo? Aí, para eu responder aqui, né? Falando, praticou o crime de integrar a organização criminosa, mais o crime de provocar incêndio em mata ou floresta, em concurso material, com a causa de aumento de pena de ter sido cometido à noite e, e durante a seca. Beleza? Por que que... Mas aí você pode perguntar, professor, mas a Daniela não foi a Daniela que tocou o fogo lá. Tá, mas ele sabia que ela tinha... Sabia que o crime era cometido dessa forma, né? E participava, né, de certa forma, dando apoio logístico para a execução do crime. Então, ela responde também com a causa de aumento de pena. Beleza? Entendeu, Harley? Por que que não é agravante do artigo 15? Então, ó, fica ligado, tá? Isso aqui é mais... Tem maior tendência de cair em uma prova objetiva, beleza? Se cair alguma coisa sobre crime ambiental aí. Se falar em crime contra a flora, não vai na agravante do artigo 15. Lembra que tem uma causa de aumento de pena especial, tá bom? Beleza? Então, a Daniela e a Greta cometeram esses dois aqui, né? Beleza? Agora vamos analisar as condutas do Léo e do Nelipe. Vamos falar de competência, mas aqui, Igor, competência de crimes ambientais, pessoal, em regra. Boa pergunta, Igor.
Bom que a gente revise isso aí. É algo que confunde muito. Competência de crimes ambientais é competência federal? Verdadeiro ou falso? E aí? O Anderson falou que é competência federal. Os outros nem responderam. Pessoal, não, tá? Competência de crimes ambientais, em regra, justiça estadual. Beleza? Mas é isso aí mesmo, tá? A gente está aqui para aprender, né? A gente erra agora para acertar na prova. Beleza? Regra. Quando que a competência vai ser federal? Ah, se for um crime ambiental que ocorreu dentro de uma unidade de conservação de responsabilidade da União, geralmente crimes contra, é, que envolva transnacionalidade, né? Que envolva transnacionalidade, beleza? Aí sim. Aí nesse caso aqui, Igor, poxa, qual vai ser a competência? Por conta da organização criminosa que tem indícios de transnacionalidade, pode ser que seja da Justiça Federal, tá? Por isso que eu nem entrei nesse mérito aqui, né? Nem entrei nesse mérito aqui, beleza? Mas, regra geral, pessoal, crimes ambientais, tá? Exatamente, boa, Harley, eu falar sobre isso. Quando tem espécies exóticas ameaçadas de extinção, você também tem, passa a ser da Justiça Federal. Mas, em regra, pessoal, Justiça Estadual, beleza? Vamos lá, o Léo, o nosso amigo Léo. O Léo, além dos crimes dela, né, que a gente já falou aqui, com as causas de aumento de pena, tudo mais. Qual foi o outro crime que o Léo cometeu, pessoal? Lembra que o Léo foi o quê? Que foi pego em flagrante e pagou lá uma propina, né, para se livrar do flagrante. Corrupção ativa, muito bom. Mais corrupção ativa. Beleza. Foram policiais militares, né? Essa corrupção ativa do Código Penal militar ou do Código Penal comum? Do CP comum, né? Corrupção ativa do CP comum, acho que é 337, 333. 333, né? 337 eu acho que é no Código Penal Militar, sei lá, confundindo aqui. Mas a corrupção ativa, não é isso? Algum mais um crime do Nelip que vocês estão, ou do Léo que vocês estão lembrando aí? Igor, cuidado, hein? Na verdade, está nas hipóteses do artigo 9º. Vai lá no artigo 9º, inciso terceiro, a linha A. Tá lá, crime praticado.
por civil contra a administração militar, né? Ele não vai ser, não vai, a gente não vai considerar essa hipótese porque por força da Constituição, porque a Constituição afasta a competência da Justiça Militar de julgar civis com em relação aos crimes praticados contra as instituições militares estaduais, beleza? Mas se você pegar na literalidade do artigo 9º, em tese, se amoldaria, entende? Lembra da escadinha do crime militar que a gente fala? Olha, primeiro você verifica se é crime. Ok, é crime, primeiro passo. Segundo, vou olhar as hipóteses do artigo 9º. Beleza, poxa, já se amoldou no artigo 9º, tem tudo para ser crime militar. Mas eu tenho que olhar o terceiro requisito, que é esse que eu estou falando. É competência da Justiça Militar? Não, não é competência da Justiça Militar. Então, eu não vou considerar ele como crime militar. Esse é o critério que a gente adota para acertar a questão de prova. Você vai na doutrina, meu irmão, aí vai ter um monte de discussão. Não, é crime militar, embora o critério da competência. Bicho, não é crime militar, tá bom? Civil que pratica crime contra militar estadual não é crime militar. É isso que a gente tem que levar para a prova para acertar a questão objetivo e tudo mais. Mas você concorda comigo, Igor? Dá uma olhadinha lá no artigo 9º. Exatamente, meu garoto. Boa, é exatamente isso que eu vou falar aqui agora. Se fosse um militar do Exército, seria Código Penal Militar. Beleza? Seria crime militar. Safo? Perfeito. Perfeito. Pegaram a dúvida do Igor aí? Todo mundo safa aí nisso aí? E é isso mesmo, tá, pessoal? A gente fala várias vezes, a gente já fez questão. É porque aqui a gente nem não entrei muito, né? Quer dizer, no segundo Inter a gente até vai falar um pouquinho. Mas a gente sempre vai falando de competência e tal. Mas, meu irmão, isso aqui, cara, é igual a palavra. Você tem que estar lendo direto, você tem que estar fazendo questão. Senão a gente às vezes dá uma rateada mesmo, tá? Mas excelente, Igor. Você está muito bem, tá, cara? Muito boa pergunta, muito boa intervenção. Tem mais algum crime aí que esse senhor, né, cometeu? Não, né? Vamos lá. E o nosso amigo Nelipe, quais foram os crimes que ele cometeu? Lembrando que ele é funcionário público, né? Então, o basicão lá, o integrar a organização criminosa, a lei dos crimes ambientais, esse aí tá safo, né? Tudo em concurso material. Tem mais uma, tem mais uma causa de aumento de pena, né? Nos crimes ambientais, tem a causa de aumento de pena, que é cometido por um funcionário público, em geral. Deixa eu ver. Não, é um agravante, né, pessoal? Agravante do artigo 15, a linha R ali, facilitada por funcionário público no exercício das funções. Mas aí, pessoal, presta atenção. Tem agravante, exatamente. Tem agravante da organização criminosa, porque ele é funcionário público, né? Na verdade, em todos tem, né, pessoal? Em todos vai ter essa agravante, a gente acabou esquecendo, né? Vai lá no, na lei da OCRIM, 12.850, artigo 2º, parágrafo 4º, inciso 2º. Isso é outra causa de aumento de pena que a gente esqueceu de colocar aqui. Essa causa de aumento de pena do funcionário público, ela não vai se aplicar somente ao funcionário público, né? Mas a todos, né, que estão praticando aí o crime da organização criminosa, integrando a organização criminosa.
Muito bom, Harlem, muito bem lembrado. Eu tinha esquecido dessa aqui. Artigo 2º, parágrafo 4º. Vou botar aqui para ficar legal. Beleza. Vamos lá, o que que você botar? Então, o Léo perguntou: tem um aumento de pena do 333? Cara, eu entendo que não, né? Porque é, a prisão aconteceu, né? Então eu entendo que não tem esse aumento de 1/3 aí, certo? Posição que eu levaria. Se ele deixasse de cumprir, ou no caso do retardamento da prisão em flagrante, enfim, não entendo que teve retardamento, não. Mas boa pergunta. Muito boa pergunta, Léo. O Léo acha que tem. Eu discordo, tá? Eu que fiz o gabarito, mas é, eu tinha até esquecido o aumento de pena aí do funcionário público, certo? Cara, se fosse o crime de incêndio, porque ali não é o crime de incêndio, né, o Igor? É o crime do artigo 41 lá, de incêndio do Código Penal. Não cabe suspensão condicional do processo, porque a pena mínima é de 2 anos, né? Lá no artigo 41. Deixa eu ver mais perguntas do chat aqui. Foi o Diógenes que perguntou. Beleza, Léo? Eu entendo que não tem essa causa de aumento de pena porque a prisão em flagrante foi realizada, certo? Não entendo que teve retardamento. Mas muito boa colocação, muito boa pergunta, né? Se ele deixasse de fazer a prisão em flagrante, né? Alguma coisa assim, eu entenderia que tinha, mas nesse caso não tem. Beleza? Aí o Maynard trouxe, pô, professor, mas retardou, porque eles ainda fizeram uma transferência bancária. Bom, né? É, só para resumir, assim, se fosse colocando ou numa prova objetiva ou numa prova discursiva, para você colocar essa causa de aumento de pena, essa questão do retardamento tem que ficar claro, tá? Senão daria uma extrapolação da nossa interpretação da questão. Se ele colocasse no enunciado assim, olha, fizeram a transferência bancária retardando a lavratura do auto de prisão em flagrante, retardando os procedimentos da prisão em flagrante, aí sim, aí eu concordaria com vocês, né? Mas como não está expresso no texto, né? E como foi eu que fiz a questão, eu sequer lembrei dessa situação, né? Quando eu botei ali, se eles deixassem
de lavrar o flagrante, aí eu entenderia que sim, mas como não foi isso que aconteceu, beleza? Se fosse um incêndio culposo, sim. Se fosse que tem o crime culposo aí do artigo 41, né? Aí sim. Mas não é o caso, né? Podemos prosseguir? Cara, tem mais um crime aqui, velho, do Nelip. Qual é? Ó, Nelip é funcionário público do IBAMA, beleza. Está respondendo por integrar a organização criminosa com a causa de aumento de pena por utilizar sua condição de funcionário público para facilitar as atividades do crime da organização criminosa. Tudo isso em concurso material, com a causa de aumento de pena, que o crime é praticado durante o fim de semana e durante a seca. Mas tem mais um crime aqui. Ele entra na corrupção ativa? Não. Mas ele entra o quê? Na prevaricação, eu entendo. Certo? Não. Não é usurpação, não. Vocês concordam comigo que ele está deixando de praticar um ato de ofício? Retardando, praticando mais a prevaricação. Beleza? Vamos lá. Antes da gente ir para a letra B, o que que a gente revisou aqui, velho? Olha só. Uma questão. Olha o tanto de coisa que a gente revisou aqui. Vocês revisaram quais são as causas de aumento de pena nos crimes de organização criminosa. Eu tenho certeza que vocês não leram só lá o do funcionário público, né? Leram todas lá, quando tem participação de criança, adolescente, né? Revisamos o crime de integrar a organização criminosa, lembramos da possibilidade de uma estrutura informal poder ser caracterizado como uma organização criminosa. Lembramos as causas de aumento de pena dos crimes de organização criminosa. Voltamos para a lei de crimes ambientais e vimos uma alteração recente nos crimes ambientais, certo? Uma alteração desse ano, beleza? Vimos também a diferença das causas de aumento de pena nos crimes contra a flora, nos crimes ambientais, a gente tem que ficar atento quanto a isso, né? O que mais que a gente revisou, pessoal? Ah, revisamos um pouquinho de Código Penal Militar ali, né? Por enquanto. De competência da Justiça Militar. Vimos que se fosse um militar do Exército que estivesse naquela situação, ele responderia na Justiça Militar. Revisamos competência de julgamento para crimes ambientais, que em regra era competência da Justiça Estadual, salvo aquelas hipóteses de espécie ameaçada, o crime acontecer em unidade de conservação ou área de proteção que seja da União, ou seja, para ser competência de Justiça Federal, pessoal, tem que ter interesse da União ou a transnacionalidade, beleza? Que mais que a gente revisou aqui? Tá, tá, tá. E mais alguns crimes aí contra a administração pública, né? A corrupção ativa e a prevaricação. Beleza? Então, com um item, a gente revisou um monte de tema. Vamos para o próximo item aqui, que a gente também vai revisar um bocado de tema também. E esse é o objetivo dos nossos encontros aí na segunda-feira, né? Abranger o máximo de conhecimento aí com nossas questões discursivas. E os crimes do Tício e Mévio? E aí? Eles receberam dinheiro, mas prenderam o cara, mas praticaram crime? O que vocês acham? Beleza. E aí? E agora, Igor? Do Código Penal Militar ou do Código Penal Comum? Agora do CPM, né, pessoal? Isso aí, corrupção passiva do CPM. Porque eles receberam, né?
E a segunda pergunta: o delegado recebe a informação, o cara tá lá, preso, e aí eles falam: não, pô, eu passei dinheiro pros PM para eles me liberarem e tudo mais. O delegado recebe essa informação lá no momento que tá lavrando flagrante. Qual é a providência que ele pode tomar? Ele pode lavrar um auto de prisão em flagrante contra os policiais militares? Ele pode instaurar um inquérito para apurar a conduta dos policiais militares? E aí, o que que vocês acham? Inquérito não, né? Então, cuidado aqui, ele não poderia, né, não poderia instaurar inquérito, né? Ele, a uma providência que ele tem que tomar é comunicar, certo? Comunicar à polícia judiciária militar, certo? Para as providências cabíveis. Eu entendo que ele poderia até dar voz de prisão em flagrante, certo? Entendo que ele poderia até dar a voz, assim, na prática, né? Eu não colocaria isso na prova, não. Na prova eu colocaria, olha, não é possível instauração de inquérito policial, porque não se trata de crime comum. Segundo a Constituição, as polícias civis não têm a atribuição de apurar infrações penais militares, então caberia comunicar à Polícia Judiciária Militar. Mas eu entendo que na prática ele poderia até segurar ali os policiais militares da voz, ó, presta atenção, voz de prisão em flagrante, certo? Mas sequer a lavratura do auto de prisão em flagrante ele poderia fazer. Teria que comunicar à Polícia Judiciária Militar. Beleza? Tranquilo? Agora, tem um crime que é possível que se instaure, né, um inquérito policial comum, né, pela delegacia de polícia e um inquérito policial militar. Quais são? Quais são esses crimes? Vocês entenderam a pergunta? Ó? Existem crimes em que é possível, quando o militar pratica, que corra em paralelo uma investigação na Polícia Civil e uma investigação na Polícia Militar. Uma investigação por meio de PM, uma investigação por inquérito policial. Pensa um pouquinho, vai? Quais são esses crimes? Ninguém? Chuta aí, rapaz, um crime qualquer, moço. Boa, Patrick. Crimes dolosos contra a vida de civil. Contra a vida de civil. Tem que ser doloso, tem que ser contra a vida e tem que ser cometido por militar, policial militar, e tem que ser contra civil. Beleza? Tem que preencher tudo isso aí. Aí sim, aí você tem um inquérito policial, aí não tem, segundo o STJ, não há prejuízo, certo? Não há ilegalidade nessas situações. Tá bom? Safo? Pessoal, vamos lá. É isso. Vocês têm mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Gostaram das questões? Né? Fala aí, fala no chat aí, foi legal, pá, não sei o quê. Foi proveitoso? Deu para revisar alguma coisa que vocês não tinham visto antes?
Vamos lá. O Igor perguntou, cara, semana que vem vai ter algo relacionado à prova da PMMG? Igor, não estava pensando, cara, porque eu estava com a expectativa que na semana que vem, né, saísse o edital da PMDF. Aí, como eu tô com as turmas bem focadas na PMDF, mas vamos fazer assim, pode me cobrar lá no Instagram, velho. Se não sair o edital da PMDF, a gente pensa em alguma coisa, uma semana de revisão para a Polícia Militar de Minas Gerais, beleza? Algumas aulas mais específicas, tá? Para PMMG. Tranquilo, Igor? Pode ser? Fazer esse combinado? Se não sair o edital semana que vem, já na segunda-feira que vem ali, você me cobra, fala, pô, professor, vamos fazer alguma coisa para a Polícia Militar de Minas. Eu acho que tem muito aluno meu que vai fazer CFL de Minas também. E aí a gente pensa em uma semana de revisão, alguma coisa assim, tá bom? É, Enfim, o intuito é sempre ajudar vocês aí, tá bom, pessoal? Eu vi, a prova vai ser dia 15, né, de setembro. Então a gente pega uma semana aí para dar uma revisada. Beleza? E é isso aí. Crimes ambientais é chatinho, cara. É uma matéria complicada, a gente não vê tanto, mas assim, é o que eu falo para meus alunos, né, cara? A cada aula, a cada momento aí que eu separo, que eu preparo para estudar com vocês, é sempre para atingir um nível de detalhamento e de conhecimento que vai transcender aquilo que está no normal. Eu parto do pressuposto que o basicão, entendeu? Principalmente meus alunos, vocês estão sabendo, cara. O grosso, né? Vocês estão sabendo. Mas para atingir ali a excelência, para conseguir brigar pelas primeiras colocações, para estar na primeira turma, tá? Só um exemplo, tá bom? Um exemplo. Por que que eu acho isso importante, ainda mais numa carreira militar? As turmas do meu concurso, né? Do meu concurso, eu sou da primeira turma no meu concurso. As turmas do meu concurso, a nossa turma saiu o primeiro tenente agora, as nossas turmas ainda são o segundo tenente. Como eu falei, daqui a 2 anos nós vamos ser capitão e vai ter turma do meu concurso que ainda vai ser segundo tenente, entendeu? Então, assim, a vantagem para a carreira, para quem está na primeira turma, é muito grande, cara, entende? É muito vantagem. Então, é mais tempo num posto acima, é mais possibilidade de alcançar outras funções, é mais remuneração, né, durante um tempo. Então, eu procuro pensar um pouco nisso, né? Assim, cara, vamos fazer questões, certo? Que agregue valor, que revise muitos temas, que façam que melhore a sua qualidade ali. Você vai ver, até na hora de você fazer questão objetiva, isso aí vai melhorar, entende? Porque, como eu falei, se cai uma questão de crime ambiental, cara, o cara que não estudou ou negligenciou, ele não vai acertar. Agora, o cara que, pô, deu uma revisadinha, fez uma questão, se lembrou desses peguinhas que eu falei para vocês aí, que são peguinhas meio que clássicos nos crimes ambientais, pô, o cara acerta, né? E aí já é uma questão que já tira ele do, da normalidade, entendeu? Para você, cara, começar a chegar ali nos 80, mais de 80% de acerto, velho, você tem que começar a se preocupar com esse nível de detalhamento, entende? Lógico, tem que dominar o basicão lá, o grosso, penal, processo penal, administrativo, constitucional firme, né? Penal militar, processo penal militar. Mas aí você vai começando a afiar, aprimorar o seu conhecimento em outras coisas. E como eu falei, né? É sempre uma aula que busca ali abranger o máximo de conteúdo possível, como vocês falaram, uma interdisciplinaridade forte para preparar vocês para o pior dos mundos, beleza? Se vier mais fácil, excelente. Vocês vão tirar de letra, tá bom? Meus amigos, meus queridos, alunos da mentoria que estão aí ao vivo, daqui a 8h15, tá? 8h30 a gente começa. Tinha marcado para 9 horas, né? Porque eu achei que ia acabar um pouquinho depois dessa aula, mas até que acabou antes. Então, 8h30 a gente começa. Aí já no link exclusivo dos alunos da mentoria, tá? Lá do Telegram. E aí a gente começa as nossas aulas. E você que não é aluno da mentoria ainda, eu tô te esperando por reta final, tá? Quero você no reta final. A gente vai preparar muito forte essa turma para a gente vir muito afiado, para, como eu falei, para brigar mesmo pelas primeiras posições, pela primeira turma. Vamos intensificar ali simulados, vamos intensificar encontros, certo?
vamos intensificar o conteúdo mesmo, aprimorar a revisão, para que vocês cheguem muito bem preparados e confiantes para essa prova, tá bom? Eu agradeço a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando meu conhecimento, compartilhando minhas experiências e que tenha sido agregador para cada um de vocês, que a gente tenha uma ótima semana, uma semana abençoada e, se Deus quiser, com muitas coisas boas na vida de cada um de vocês, tá bom? É isso que eu desejo, eu faço oração em nome de Jesus. Um abraço, fiquem com Deus.